Trilha sonora do... Como é que é o nome daquilo? Não sei como é que é o nome daquela parte. Esqueci o nome do... Ô, Mo, como é que é o nome desse negócio aí do... Mobile? Mobile? Não, só pra saber. Não tem problema não. É Mobile? Mobile, é. Fala, galera, começando mais um Aê Yuri. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está conversando comigo, comentando os nossos episódios e dizendo o quanto está sendo legal esse nosso encontro. Antes de falar do próximo tema, dá uma curtida, aperta o sininho e vem com a gente. Aê, Yuri! Pessoal, hoje eu quero falar de um tema muito interessante, que é o planejamento da cidade. Todo mundo aqui anda na rua, troca um cheque, muda uma planta de lugar, sacanagem. Todo mundo vive a cidade, anda na rua e às vezes se pergunta como é que isso funciona? Como é que a gente planeja todas essas relações e todos esses fluxos que acontecem numa cidade como a nossa, a cidade de Petrópolis? Bom, pessoal, primeiro eu quero lembrar que Petrópolis é uma das primeiras cidades planejadas do Brasil. Todo mundo aqui já ouviu falar do Plano Queller, do quanto que isso foi importante para a nossa cidade e ainda se reverbera na forma como a qual principalmente o centro histórico se organiza. Sendo assim, é importante a gente entender que as coisas não acontecem do nada, né? Que o dia a dia da cidade não é organizado de maneira avulsa. Existem legislações, existem normas que são os temas que eu vou trazer aqui hoje. E muitos deles, inclusive, eu estou discutindo na Câmara Municipal. Estou tendo aí como vereador a oportunidade em estar em comissões especiais importantes que estão atualizando essas legislações. Bom, antes de falar das leis específicas de Petrópolis, eu quero lembrar que a gente tem o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal de 2001 que regulamenta o capítulo de política urbana da Constituição Federal de 1988. O Estatuto da Cidade traz diretrizes gerais para a organização da política urbana, para a organização das cidades. Ele aponta também quais são os mecanismos legais que vão ter esse trabalho e aponta para um planejamento participativo e a função social da propriedade. Ou seja, uma ideia de que a cidade é um bem coletivo, é algo que todos nós precisamos ter direito e que tem que trazer junto dessa ideia a preservação ambiental, histórico-cultural, de patrimônio, além do acesso aos serviços públicos e também a própria mobilidade. Um dos principais instrumentos que o Estatuto da Cidade aponta é o Plano Diretor, que obviamente a gente tem aqui em Petrópolis também. O atual Plano Diretor ele vai até 2024. E o Estatuto da Cidade aponta que é preciso fazer uma revisão, uma atualização do plano diretor de 10 em 10 anos. Isso quer dizer que o nosso mandato popular vai ter oportunidade de, nessa legislatura ainda, já que o nosso mandato vai desse ano de 2021 até 2024, participar desse processo de atualização. O plano diretor, por ser esse instrumento maior de planejamento das cidades, ele serve como um guarda-chuva para outras leis, normas, políticas e programas que vão dizer como Petrópolis precisa se organizar. Eu vou citar aqui rápido alguns objetivos gerais do plano diretor. É uma coisa muito bonita, porque quando você vê os objetivos do plano diretor, você imagina como Petrópolis pode ser melhor do que já é. Vou fazer aqui a leitura. No seu artigo 7º, o plano diretor coloca os objetivos estratégicos, que devem apontar para metas e assim orientar nós, vereadores, e governo municipal, junto de toda a sociedade civil, para onde Petrópolis quer ir, que Petrópolis a gente sonha, que Petrópolis a gente quer. E o plano diretor ele coloca 12 eixos temáticos que são fundamentais para uma cidade mais justa, sustentável e também segura. Governança, bens naturais comuns, equidade, justiça e cultura da paz, gestão local para sustentabilidade, planejamento e desenho urbano, cultura para sustentabilidade, educação para sustentabilidade e qualidade de vida, economia local dinâmica, criativa e sustentável, consumo responsável e opções de estilo de vida, melhor mobilidade, menor tráfego, ação local para a saúde e ideias do local para o global. Quando o plano diretor ele aponta esses objetivos estratégicos, ele quer dizer que tudo que vai ser feito por um governante precisa seguir essas diretrizes. E em todo o resto do texto, em todo o resto da lei que cria o plano diretor em nossa cidade, a gente possui caminhos que fazem com que cada governo que entre não faça só o que está na sua cabeça, que ele respeite principalmente um planejamento maior de cidade, que não fique só restrito aos seus 4 anos de governo.
O problema é que muitas vezes os governos não respeitam isso e a sociedade civil acaba não se empoderando de um mecanismo tão importante como esse. Só que quando ele aponta esses objetivos estratégicos e chama a sociedade para participar, é porque essa construção precisa ser coletiva. Antes de você propor um plano diretor ou uma revisão do que está em vigor, você tem um diagnóstico, e esse diagnóstico ele vem junto de estudos técnicos, audiências públicas e muitas discussões que toda a sociedade precisa participar para a gente ter essa ideia de um plano maior para Petrópolis, que não fique só restrito às promessas dos políticos ou às propostas que ficam ali mais quentes na eleição. Então o plano diretor é um instrumento fundamental para que a gente pense uma Petrópolis desenvolvida, mais justa e principalmente sustentável. Só que o plano diretor não dá conta de todas as normas e leis que a gente precisa ter em nossa cidade para organizar a vida urbana. Ele, como eu disse, é um guarda-chuva e traz consigo o apontamento de outras legislações. Uma dessas legislações nós estamos discutindo na Câmara Municipal, que é a Lei de Macrozoneamento, que nada mais é do que você pegar a cidade, tratar ela como mapa e criar zonas. Zonas rurais, zonas urbanas, você entender onde isso está consolidado, onde não está consolidado, onde dá para fazer uma expansão imediata, uma expansão futura, onde tem uma ocupação controlada, que parte é histórico-cultural. Essa primeira diretriz de entendimento de ocupação do solo é fundamental para a gente pensar também a cidade a longo prazo e não ter aí um crescimento desordenado, um crescimento que desrespeite o meio ambiente ou simplesmente faça da cidade algo que não tenha muito sentido, já que o seu próprio território não estaria organizado caso a gente não tenha legislações como essa. Essas diretrizes espaciais que a Lei de Macrozoneamento traz criam um grande referencial para a ocupação do solo. E eu sou o relator da comissão especial que está discutindo essa lei que o Poder Executivo enviou para a Câmara. Então, em breve, a gente vai votar a Lei de Macrozoneamento. Agora, para além da Lei de Macrozoneamento, a gente tem também a Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo, que em breve vai ser atualizada também. Vai ser preciso fazer isso. Ela consegue fazer com que esse mapa, que a gente já dividiu com macrozoneamento, urbano, rural, fique pormenorizado. Ele avança nesse ordenamento da ocupação do solo, entendendo quais são as áreas que você tem ali o interesse industrial, quais são as áreas que você teria o interesse comercial, quais são as áreas de interesse social, onde a gente pode ter ali a implementação, por exemplo, de projetos de moradia popular. Essa subdivisão, sendo simplista, facilita também o poder público a otimizar o uso dos recursos naturais, a disposição dos equipamentos públicos, como hospitais, escolas, e a entender também esse ordenamento urbano para que a vida na cidade se mantenha planejada e organizada. É importante reforçar que esses critérios do uso do solo também são fundamentais para a preservação ambiental, por exemplo, porque se você consegue subdividir o nosso território e organizar onde teremos mais atividades econômicas ou onde teremos outro tipo de atividade, facilita muito na hora, por exemplo, de instalarmos ou não uma indústria em determinado local, de instalarmos ou não um determinado comércio num certo local. Todo esse pensamento e esse trabalho que depois vem de fiscalização é fundamental para garantir que a nossa cidade não tenha um crescimento desordenado e que às vezes o interesse individual de uma pessoa específica ou de uma empresa específica não se sobreponha ao interesse coletivo, principalmente quanto ao uso dos bens naturais, o uso das vias e tantas outras coisas que passam pela vida urbana. Aí, Yuri!